Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Thaís Silva e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. De acordo com Darcy Ribeiro e outros antropólogos, estima-se que antes do processo de colonização, a população indígena na América era maior que 100 milhões de pessoas. Em meados de 1800, os indígenas já tinham sido reduzidos a 10 milhões de pessoas. No Brasil, em 1500, viviam cerca de 6 milhões de índios. Além da mortalidade por guerras fruto da colonização, os indígenas morreram pelas conhecidas doenças de brancos, como a varíola, o sarampo, malária, tuberculose, pneumonia, gripe, papeira, coqueluche, cárie, gonorreia, sífilis. Isso significou o maior genocídio da história da humanidade até então. Nos dias atuais, dominados pela pandemia de Covid-19, a gente pode atestar que entre os indígenas a contaminação chega a ser 150% maior que a média nacional. Inclusive faleceu recentemente de Covid o último ancião vivo do povo Jumá, uma população que sofreu um verdadeiro massacre durante a ditadura militar e que vamos falar nesse episódio também. Mas a história dos indígenas envolve resistência e luta, e queremos que esse seja um episódio de combate contra o Bolsonaro, Mourão e os militares, que seguem massacrando os povos originários do nosso país. Meu pai disse que meu avô contou que minha avó era muito linda e que olhou bem nos seus olhos antes de correr. Meu avô ficou enfeitiçado por ela. Imediatamente ele tirou o laço do lombo do cavalo em que estava montado e a laçou. Que incrível, disse o outro. Ela no começo esperneou, gritou, chamou pelos outros índios, mas ninguém voltou. E meu avô a levou para casa. E com ela teve 9 filhos. Meu avô contou para o meu pai que a vovó era baixinha, tinha cabelos longos, bem pretinhos e olhos puxadinhos. Ela ficava horas sentada na frente de casa penteando os cabelos e com os olhos perdidos no horizonte. Ela devia estar cantando a saudade da sua casa, disse o outro. Meu avô dizia que ela ficou a vida inteira aguardando que sua tribo viesse resgatá-la. Nunca ninguém apareceu. Ela, no entanto, foi muito feliz ao lado do meu avô. Gente, esse trecho é de um texto do Daniel Munducuru, um escritor indígena da tribo Munducuru que denuncia a naturalização do sequestro e a violência contra as mulheres indígenas. Ao final do texto, Daniel coloca o seguinte: apesar de ser comum essa situação, nunca eu deixo de pensar nela. Acho esquisito quando alguém se orgulha de ter tido uma avó que foi escravizada por um homem, que a usou durante toda uma vida e a obrigou a gestar filhos que provavelmente ela não queria. Penso que a maioria das pessoas não se dá conta de que essa narrativa é repetida tantas vezes e de forma poética para esconder uma dor que devia morar dentro de todos os brasileiros. Somos uma nação parida à força. Foi assim com os primeiros indígenas forçados a receber uma gente que se impôs pela crueldade e pela ambição. Uma gente que tinha olhares lascivos contra os corpos nus e sagrados das mulheres nativas. Fecha aspas aí, gente, do Daniel Munducuru. Queria perguntar, gente, quem nunca ouviu uma frase desse tipo no Brasil? Quantas mulheres foram pegas no laço? Bom, hoje a gente vai tentar analisar aqui, nesse episódio, a opressão do passado e do presente contra os povos indígenas, sua luta e sobrevivência, mesmo em um contexto de invasões de suas terras, proletarização forçada, perseguição à sua cultura, justamente na região do planeta de maior concentração de povos originários. Para falar sobre esse tema, em meio a tantos conflitos, e no marco de ter se completado 24 anos em abril do assassinato bárbaro de Galdino Pataxó, a gente está aqui hoje com a Cris, que é professora no Recife, em Pernambuco. Dá um oi pra gente, Cris. Oi, gente. E estamos também aqui com a Thaís, que é estudante de Biologia da UFMG e indígena de ascendência Krenak. Dá um oi pra gente, Thaís. Oi, gente. Mas só pegando isso que você tinha falado em relação a essa naturalização, né, essa romantização da mulher pega no laço, inclusive na minha família mesmo se reproduzia essa história falando da minha bisavó paterna. Somos 2, Cris, que no meu caso são 3 bisavós. É a narrativa do colonizador, né? Porque você imagina essa mulher que, como muitas culturas indígenas, devia ter uma ligação muito forte, né, com a sua terra, com o seu território. Ela é arrancada daí e obrigada a procriar.
E isso era uma prática em toda a América, né? Existem registros que mostram as atrocidades de Michel de Cuneo e de Cristóvão Colombo, por exemplo, que foram figuras que entraram para a história da burguesia como grandes navegadores, ou aqui colocando entre muitas aspas, né, como os descobridores. E como você já disse no começo, a gente está aqui na região, né, América Latina, que é a região de maior densidade demográfica de povos originários do planeta. Aqui são 8,5% da população, né, de toda a região. Aqui no Brasil, o censo de 2010 do IBGE dizia que são mais de 305 povos indígenas que somam cerca de 896 mil pessoas, né? Destes, a maioria vive em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país, que pode parecer pouco, mas alguns estados, como Roraima, por exemplo, 11% da população se autodeclara indígena. E também não é por acaso que as regiões onde tem maior concentração de populações indígenas também são regiões onde tem maior concentração de pobreza, né? E isso não é uma questão de que a relação com o bem material é diferente, né? Porque a maioria das culturas originárias, a própria ideia de riqueza é distinta da ideia de consumo, está muito mais relacionada à questão do território, do acesso à água potável, né? À água limpa. Mas o que a gente vê nessas regiões, o Estado não garante nem mesmo o mínimo, que é a água limpa, né? Que é a água potável. E enquanto a relação da população em geral, né? A pobreza na América Latina, ela atinge 18% da população. Em relação à população indígena, esse número chega a 30%. E isso é parte do projeto de desapropriação, né, dessas populações de suas terras, exatamente porque a existência dessas terras conflitam com os interesses da indústria agro, como são os grandes produtores de soja, de milho, né, de carne de bovinos para exportação, como é no caso do Brasil, e também, por exemplo, na Bolívia, onde também nos últimos anos, principalmente com o governo golpista, né, da Janine Áñez, teve uma grande expansão da fronteira agrícola, gerando muitas tensões, né, nessa região também, entre o grande latifúndio e os povos originários e os ambientalistas. Inclusive, segundo dados da ONG Global Witness, em 2019, só na Colômbia foram assassinados 64 ambientalistas, né? No Brasil foram 24, no México 18. Entre as vítimas de crimes ligado ao ativismo ambiental no mundo, 40% dessas pessoas pertenciam aos povos indígenas. Nossa, Cris, é muito impressionante mesmo, né? Inclusive, por exemplo, o Bolsonaro sempre atacou abertamente os ambientalistas. Além de dizer, né, sempre que se ele chegasse a ser presidente da República, não ia ter 1 centímetro de terra demarcada para reserva indígena ou quilombola. E ele sempre viu que a existência dos grupos indígenas era problemática, até porque ele considera o povo indígena um povo atrasado, né? Que, segundo ele, nem fala português e etc. Olha o que ele disse, gente, assim, literalmente, palavras do Bolsonaro. Índio não fala nossa língua, não tem dinheiro, é um pobre coitado. Tem que ser integrado à sociedade, não criado em zoológicos milionários. Gente, é muito grotesco realmente isso. E esse tipo de fala, né, e uma série de ações que a gente vê servem justamente para poder conceder as terras dos povos originários para o agronegócio, por exemplo. Inclusive, a gente vai até colocar aí um áudiozinho da Júlia, que é do Rio Grande do Norte e da etnia Potiguar, que ela vai falar um pouco sobre essa situação aí para nós. Olá a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite e ao espaço de fala. Eu estou extremamente lisonjeada de falar aqui nesse podcast maravilhoso. Bom, eu me chamo Júlia Canário, sou do povo potiguara e sou estudante de Ciências Sociais na UFRN. Basicamente, hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre o que está rolando com os indígenas. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, a gente lutar contra isso? E o que as pessoas pensam que seria uma saída viável, mas na verdade não é. Basicamente, como é de saber de todos, existe uma PL que está próxima a ser aprovada. Essa PL basicamente visa o massacre indígena, a retirada da demarcação das nossas terras. E tá, Júlia, mas eu não sou indígena porque eu tenho que lutar por vocês. Camarada, nós basicamente somos os protetores de toda a diversidade que existe no Brasil. Nós somos os guardiões dessa diversidade. Além de carregarmos muita história, muita cultura em nosso sangue.
Cultura essa, costumes esses, que vocês também utilizam. Poderia passar um tempão aqui citando coisas que vocês utilizam que vieram dos nossos costumes. Mas para não tomar tempo, prefiro logo ir ao ponto. Tá, mas ok, eu vou lutar por vocês. Então eu vou aqui assinar um impeachment. Mas, cara, repense isso. Retirar um governo que só visa o capital para botar outro governo que só visa o capital, seria algum ganho? Sendo que o capitalismo, essa busca incessável por acúmulo de capital, é o que está nos matando, é o que está tirando ali nossas vidas, é o que está fazendo nosso sangue derramar aos montes no chão. Essa busca incessável pelo capital é o que está tirando as nossas terras, tirando a diversidade, é o que está destruindo a natureza, é o que está tirando ali totalmente a diversidade do Brasil. Nós estamos gritando, nós estamos pedindo ajuda a todos. Mas muitos estão ignorando. Muitos pensam que essa luta não é de vocês, mas essa luta é de todas. Essa luta é dos estudantes, essa luta é da classe trabalhadora. Essa luta é nossa. Vocês precisam lutar por nós. Isso é o chamado para a luta. Nós estamos pedindo, nós estamos gritando. Precisamos que nossa luta seja ecoada. Precisamos da ajuda de todos para que esse governo genocida não destrua mais as nossas vidas. Mas é isso. Muito obrigada pelo trabalho. Eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo podcast maravilhoso. Eu estou muito honrada de estar aqui. Muito bem, a Júlia. É bem importante isso que ela coloca, né? Que não é uma luta só dos indígenas, né? A luta contra essa PL, pra gente, inclusive, é parte da luta contra o governo, que é o gestor do capitalismo no Brasil, né? Como a gente estava falando, é uma violência que está a serviço de um setor econômico, né? Existe um projeto de reprimarização da economia e que, inclusive, não é exclusivo aqui no Brasil, é da região da América Latina como um todo, né? A gente até falou do exemplo da Bolívia, com o governo golpista da Janine Áñez lá, foi um grande retrocesso de políticas de distribuição das terras em benefício do agronegócio, né? Que é um setor, inclusive, que o governo do Evo Morales já vinha beneficiando muito. Inclusive, a expansão da fronteira agrícola ela era reivindicada pelo Garcia Linera, né? Que é o vice do Evo Morales. Mas, concretamente, houve um salto com o governo golpista, como também aqui no Brasil houve um salto após o golpe de 2016, né? Desde os anos 70, os conflitos pela terra representam um verdadeiro extermínio praticado contra os povos indígenas. Em relação aos povos Guarani Kaiowá, por exemplo, segundo um relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, somente entre 2003 e 2011 foram assassinados 503 indígenas, dos quais 273 eram do povo Guarani Kaiowá. E em 2016 teve um recrudescimento dessa violência, né? Nesse momento eram 1.296 territórios catalogados e destes só 401 tinham os processos administrativos registrados pela União. O que quer dizer com isso é que a maioria, 65% do total, estava com alguma questão burocrática para ter os procedimentos demarcatórios finalizados. Isso também não é por acaso, isso é um método que o Estado utiliza através da própria burocracia para deixar brechas para o avanço dos interesses do capital sobre as terras indígenas. Inclusive, Cris, tem uma declaração recente do Davi Kopenawa, que é uma das mais reconhecidas lideranças indígenas do país, ele é Yanomami, onde ele diz o seguinte, se referindo ao governo Bolsonaro, abrindo uma aspa aqui para citar o Kopenawa: "Eu já conheço as palavras desse presidente. Que venham todos os brancos que queiram dinheiro, os criadores de gados, os madeireiros, os garimpeiros, os colonos também. Eu vou lhes dar de toda a floresta, acabar com todos os Yanomamis, todos eles, e para que os brancos se tornem os proprietários. É nossa terra e tudo bem. Eu sou o único senhor dessa terra. Faremos tudo virar mercadoria." É brutal, né? Olha isso, faremos tudo virar mercadoria. O Kopenawa está sintetizando o que está sendo desde sempre a política do governo Bolsonaro para os povos originários, né? Foi aquilo que a gente viu se expressar na reunião ministerial, onde o Ricardo Salles, até pouco tempo ministro do Meio Ambiente, falou, né, de aproveitar a pandemia para passar a boiada. A ideia é transformar cada árvore em mercadoria, todos os rios poluídos pelo garimpo, todas as terras arrasadas pela monocultura de soja, de milho. É bem gráfico mesmo. A gente viu
em 2019, como os incêndios arrasaram a Amazônia e também o Pantanal, e a estimativa é de que apenas naquele ano foi desmatado quase 20% desses territórios. Né? Vimos as imagens dos animais queimados, uma verdadeira tragédia. Nuvem de fumaça que chegou no sul do país. Eu, nessa época, trabalhava no centro de São Paulo, na região da Paulista, e teve um dia que às 2 da tarde o céu ficou todo preto e fomos saber depois que era fumaça das queimadas do Pantanal. Esse projeto de lei, o 490, que o governo está ressuscitando agora, vem sendo tentado desde 2007, é de autoria de um deputado do Partido Republicano do Mato Grosso, que já morreu, inclusive, Homero Pereira, e que tem no seu currículo o fato de ter sido líder da bancada ruralista, né? E PR, que é partido que hoje é base do governo Bolsonaro. E quem não lembra do Bolsonaro dizendo que o índio é cada vez mais ser humano igual a nós, né? Aquela frase esdrúxula do Bolsonaro, um discurso que é para legitimar a expropriação dos povos originários, né? Além de grotesco, que quer passar a ideia de que os indígenas não são humanos, né? A burguesia já usou muito desse argumento para justificar e fomentar o racismo, né? E esse setor burguês hiperreacionário, como que o Bolsonaro representa, só seguem reproduzindo estes mesmos argumentos, né? Que é a ideia que representa a perversidade capitalista que nunca pôde e nunca vai poder conviver com os povos originários. Está implícito, né, aquilo que o Marx chama da assim chamada acumulação primitiva, quando o avanço do capital expulsou massas camponesas das suas terras, separando o ser humano do fruto do seu trabalho e dos meios de produzir esses frutos, né? E nesse caso, estamos falando da terra. Em certo sentido, a existência desses povos originários em suas terras representa uma resistência a esse processo com o capital não pode coexistir, né? Por isso, sempre houve a tentativa de proletarização dos povos indígenas. E como se faz isso? Né? Despojando-os da terra. Por isso, inclusive, é tão burocrático você se autodeclarar indígena no Brasil, porque o movimento que o Estado busca é justamente o contrário, quer expulsar as populações indígenas para abrir caminho para o agronegócio. Sobre isso, Cris, a questão que você estava falando de auto se declarar indígena, eu mesmo demorei anos para perceber que eu era de fato indígena, né? Eu tinha esse lance das minhas bisavós que eu escutava, de pega no laço, e aí eu tive que correr atrás de perguntar para meus parentes mais velhos, saber quem que eu sou de fato, né? E por isso, inclusive, que é muito central a gente colocar que a luta contra esse PL 490, o rechaço ao retrocesso do marco temporal, precisa ser tomado de conjunto da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, né? Um exemplo prático do que você estava falando também vem das queimadas, né? Amazônia, Pantanal, Cerrado, que vem aumentando drasticamente desde o início desse governo, né? Ano passado, o Pantanal teve a maior queimada em 50 anos. Bolsonaro ainda teve a pachorra de colocar a culpa nos povos tradicionais, sendo que, segundo até perícias do governo do Mato Grosso, os incêndios foram criminosos e feitos com a intenção de queimar a vegetação para a criação de pasto, né, pro gato. E se a gente analisar direitinho o conteúdo de como está estabelecidas as questões das terras na Constituição, a gente vai ver que foi feito para deixar brecha, né, várias delas, a permitir a exploração futura das terras. E, nitidamente, a gente vê um salto de qualidade após o golpe, sendo uma ampliação do entendimento reacionário da figura do marco temporal que foi feita pela Advocacia Geral da União em 2017 no governo Temer. Para a gente entender o marco temporal, é uma tese, como falei, que é reacionária, né? Que diz que os indígenas podem reivindicar suas terras somente se já estivessem nelas no momento da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Tese defendida por ruralistas que querem o óbvio: avançar com a exploração sobre as terras indígenas no Brasil, que é parte importante da agenda do golpe institucional e de reprimarização da economia. Nossa, Thaís, deixa eu até te interromper aqui um pouquinho, porque eu acho importante a gente ouvir o áudio da Esther, que é da etnia tucano, porque ela estava agora nos últimos atos, né, no dia 3 de julho, e ela deu um depoimento pra gente do Esquerda Diário. Todos, eu me chamo Esther, sou da etnia tucano, faço parte do coletivo indígena e hoje estamos aqui para ir contra essa PL, nos manifestando contra essa PL que propõe o marco temporal, esse marco temporal que é um projeto assassino que dá o poder ao governo de tomar as nossas posses oficializadas, nossas, dos povos indígenas. Eu convido vocês a se manifestar
estarem junto com a gente contra essa PL, pois ela não vai prejudicar só a nós, povos indígenas, mas sim a toda a população. Então, gente, vem pras ruas junto com a gente. Vão ser todos bem-vindos. Tanto lá na Bolívia quanto aqui no Brasil, esse avanço da fronteira agrícola está ligado ao avanço tecnológico do agronegócio. Aqui no Brasil, em 2019, o agronegócio foi responsável por 21,4% do PIB brasileiro. Então, você imagina, né, os lobbies que existem relacionados ao setor. E quando a gente viu aquela reunião horrorosa dos ministros Bolsonaro, onde o Ricardo Salles disse que era para aproveitar a pandemia para passar a boiada. Em benefício de quem essa boiada? Dos produtores e exportadores de soja, de milho, minério, de ferro e bovinos, que estão ganhando dinheiro a rodo à custa de sangue dos povos originários. Esse caminho foi pavimentado pelo PT também, né? Seus 13 anos de governo, um exemplo gráfico é a Cátia Abreu, eminente representante do latifúndio, ter sido nomeada ministra da Agricultura pela Dilma e dos governos ditos populares, como do PT e do Lula, terem destinado menos esforços à reforma agrária do que o próprio FHC. É necessário deixar bem claro também que o PT se aliou durante anos com os ruralistas, fortalecendo como nunca antes na história desse país a bancada do boi, em nome de uma suposta governabilidade. Vale a pena lembrar aqui também que foi no governo do PT que a gente teve, né, uma das maiores tragédias ambientais da história, né, e é considerada a maior do Brasil, que foi o rompimento da barragem do Fundão, lá da Vale, Mariana, que matou 19 pessoas e um rio inteiro, né, o Rio Doce, que para os meus ascendentes ele chama Uatu, e é considerado sagrado, né, e, além disso, é o fonte de sustento, né, de várias comunidades ribeirinhas, né, que dependia do rio e que até hoje estão sofrendo as consequências, né, dessa tragédia que não foi um acidente. É que nem a Cris estava falando, mas né, é degradação, expropriação e miséria, que é o que essa lógica de sistema reserva pra gente. Sim, Thaís. E hoje mesmo eu estava vendo no noticiário a Vale fugindo de pagar, né, o que deve para as pessoas que, né, foram diretamente afetadas, né, os caras são milionários e não querem pagar a indenização, né? Tipo assim, é muito absurdo como a gente vê que essas empresas, né, não dão valor nenhum para a vida, né? É muito revoltante a gente acompanhar nos dias de hoje essa devastação das terras e dos indígenas. E uma coisa que chama muito atenção e que sempre a gente, né, na verdade, está retomando a história do genocídio ao povo indígena, muito ligada à colonização, que, assim, foi realmente extremamente brutal. Mas eu acho interessante que quase nunca é mencionado sobre o massacre do povo indígena durante a ditadura militar. E é óbvio, né, gente, que esconder a história recente serve para proteger aqueles que estão no poder até hoje, como, por exemplo, é o caso do Mourão, né, que é um militar da ditadura e que saiu do esgoto bolsonarista e, assim, é o vice-presidente do país. Mas, gente, a ditadura marcou um período de extrema violência contra o povo indígena. Durante o governo do Castelo Branco, por exemplo, foi instituído o projeto de integração nacional para expandir as fronteiras brasileiras, criando novas cidades e rodovias para escoar matéria-prima. Essa expansão significou perseguição, assassinato, criminalização, prisão e tortura de indígenas que lutavam pelas suas terras. Vocês terem noção, gente, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, estima-se que ao menos 8.350 indígenas foram mortos entre 64 e 85. E os ataques eram, assim, absurdos. Eles iam desde envenenamento, misturando, né, arsênico nos alimentos, até aviões que jogavam brinquedos contaminados de vírus de sarampo e varíola para as crianças indígenas. Esses ataques, eles eram feitos com a conivência do governo federal por meio do Serviço de Proteção ao Índio, que depois se tornou a FUNAI, que também foi conivente com esse tipo de coisa. A abertura da rodovia transamazônica também, né, foi gritante para os indígenas. Era um projeto que pretendia atravessar o país através da Amazônia e contribuiu simplesmente para o massacre de 29 grupos indígenas que foram afetados tragicamente. Dentre eles, 11 etnias que até então estavam totalmente isoladas. Na verdade, gente, tem muita denúncia mesmo da época da ditadura. Na construção da usina de Itaipu, na oferta para os novos colonizadores ocuparem terras indígenas, abrindo áreas ocupadas por indígenas que nunca tinham tido contato com o homem branco para o capital estrangeiro, né? Os governos da ditadura diziam que o indígena tinha que se integrar aos ditos civilizados. Em 1972, o presidente da FUNAI, que obviamente era um militar, disse a seguinte frase: índio integrado é aquele que se converte em mão de obra. Então, assim, mais uma vez,
impondo trabalho forçado para essa população, que obviamente se rebelou, e frente à sua revolta, centenas de indígenas foram presos no reformatório agrícola indígena Krenak, onde os indígenas de todo o país eram jogados em celas para pagar pela sua insubordinação aos chefes brancos. Além disso, os caras eram presos por vadiagem, por consumo de álcool, e existia até, gente, acusação de pederastia, mostrando a homofobia presente, brutal nos militares, né? Nunca teve, aliás, em nenhum momento, os índios deixaram de ser perseguidos, né? Desde a invasão europeia aqui na América. Mas em alguns momentos isso foi muito alarmante. Na ditadura, por exemplo, foi assim. E hoje, o que está acontecendo também é assim, né? E o mais louco é que a gente escuta gente falando que o Bolsonaro cometeu estelionato eleitoral. Gente, ele falou claramente que os indígenas não iam ter terra num governo dele quando ele estava em campanha em 2018. Mas ele disse coisas, né, alarmantes, como as meninas já disseram, mas eu vou citar aqui mais uma para ficar bem marcado quem é esse tipo de gente aí que está no governo hoje. Olha o que ele falou. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Esse cara aí é um cara que fala que os indígenas são selvagens. Mas tá claro, né, gente? Selvagem mesmo é ele, é o Mourão, é o capitalismo. Realmente, o que se apresenta como selvageria é a política desse governo contra os povos indígenas, né? E reproduz a prática capitalista para os povos originários. E apesar desse quadro, né, os povos indígenas resistem no Brasil e na América Latina como um todo. Eu acho que é muito importante a gente ver como os povos originários foram parte importante das mobilizações em 2019 no Equador, né, contra as reformas neoliberais do Lenín Moreno, na luta contra o golpe na Bolívia e durante a rebelião chilena também, né? Foram icônicas as bandeiras mapuches erguidas durante a rebelião chilena, onde eles derrubaram a estátua do Manuel Baquedano, que é um dos maiores genocidas dos povos originários do Chile. Com certeza, uma das imagens da rebelião que vai ficar marcada na história, né? Entre as várias estátuas de genocidas que foram derrubadas durante a rebelião. E que, inclusive, depois se generalizou nas mobilizações do Black Lives Matter também, né? Com as estátuas dos colonos racistas sendo derrubadas nos Estados Unidos, na Inglaterra também. Inclusive, essa semana no Canadá, descobriram as ossadas de quase 1.000 crianças indígenas enterradas em um ex-orfanato da Igreja Católica, e lá também derrubaram as estátuas da Rainha Vitória e da Rainha Elizabeth II. Pra gente ver como que estão conectadas as lutas, né? Como nossos inimigos são os mesmos. É totalmente isso. E também nas manifestações da Colômbia, né? No finalzinho do ano passado, lembro que foi muito impactante quando chegou uma enorme marcha indígena para se somar aos protestos contra a reforma do Ivan Duque, né? E aqui no Brasil agora, a resistência contra esse reacionário PL, que é o 490, vem sendo tomada quase exclusivamente pelos povos indígenas, né? É muito importante colocar que os sindicatos e a esquerda precisam defender junto com eles a luta contra o PL. É visível a disposição de luta dos indígenas, com muitas mulheres se colocando na linha de frente contra a repressão, as imagens dos indígenas atirando flecha na polícia, que é a expressão, inclusive, de um setor, né, onde a esquerda e os movimentos deveriam estar se apoiando hoje, né, também para enfrentar o governo. Ao contrário do que, infelizmente, a gente viu na semana passada, né, que foi setores da esquerda dividindo o palanque com a direita golpista, né, tipo Joyce Hasselman, que inclusive quando era líder do governo, saiu como feroz defensora de que a demarcação das terras indígenas tinham que passar para a pasta do Ministério da Agricultura, que era um antro de ruralistas, e Kim Kataguiri, que é defensor da PL 490. Absurdo. A gente começou o episódio falando da naturalização da violência contra as mulheres indígenas, né? E esses últimos dias a gente soltou uma matéria no Esquerda Diário, onde uma indígena Yanomami diz: não estamos tendo paz. Por isso, nós mulheres e crianças estamos fugindo para a floresta para conseguir dormir. A gente não tem paz. À noite eles vêm muitos e esperam a gente aparecer para nos matar. Aí dá tão na garganta ler um trem desse, que os indígenas estão sendo atacados com tiro, bombas. Para vocês terem noção, moradores da região de Palimiu, em Roraima, apreenderam materiais de garimpeiros, porque eles viram que eram nocivos para a população e para a natureza.
Em resposta, os criminosos ativistas mataram crianças, 2 crianças em Yanomami. A resposta do governo em frente a isso é dizer que mandará a polícia para garantir a segurança dos indígenas. Alguém acredita que a polícia vai defender os povos originários? É fato que diversos ramos capitalistas estão lucrando horrores com sangue indígena e, como estamos falando aqui, isso não é de hoje, né? É por isso que essa resistência que a Crista falou, ela é muito chave no Brasil hoje. E é bem claro que os indígenas resistem, né? Acho que todo mundo viu nos últimos dias enfrentando os enfrentamentos com a polícia, onde os indígenas responderam com flecha, e eu acho isso muito forte. É óbvio que as mulheres e as crianças são as mais afetadas pela violência capitalista, mas também é muito forte ver que diversas mulheres estão na linha de frente do combate. Eu andei pesquisando aqui pro episódio e descobri alguma coisa bem interessante, assim. Tipo que a primeira organização de mulheres indígenas foi criada em 1884, com mulheres do Alto do Rio Negro, né? Ao longo dos tempos, diversas mulheres indígenas se rebelaram contra a opressão e a matança capitalista. Inclusive, tem os aspectos que, desde o ponto de vista da burguesia, né, dos valores burgueses, são extremamente subversivos do modo de vida dos povos originários, né? Da relação da comunidade, da relação com a terra, enfim. Por mais que a gente precisa partir de que existem diversos povos indígenas, né, distintos e que possuem relações sociais distintas, né? Então não dá para generalizar as definições. Mas tem uma entrevista para uma série sobre feminismos produzida pela Globo, onde é interessante que quando a entrevistadora é a Heloísa Buarque de Holanda, né, que seria assim como uma representante no Brasil da corrente do feminismo para os 99%. Ela pergunta para as entrevistadas, que são 3 mulheres indígenas de povos distintos, todas pesquisadoras, estudiosas. A Thaili Terena, que é antropóloga da etnia Terena, a Márcia Vaina, que é geógrafa e poeta e é da etnia Cambeba, e a Marise Vieira de Oliveira, que é historiadora e professora do povo Guarani, né? Todas colocam uma ideia do que seria a equivalência do feminismo para as mulheres indígenas, né? Todas elas respondem, achei interessante isso, que o equivalente seria a luta da mulher indígena pelo bem comum, né? E o bem comum, nesse caso, do que ela está falando, é da terra, do território. Inclusive, a Marcha das Mulheres Indígenas, o nome, né, que elas colocaram na marcha foi Território, Corpo e Espírito. Então, a luta da mulher indígena, o lugar de empoderamento, digamos assim, dessa mulher, é poder lutar lado a lado com os homens em defesa da terra, né? E com isso não se nega que há conflitos relacionados às posições sociais de gênero dentro da sociedade indígena, mas se coloca que a resposta para esses conflitos precisa partir da base que é a garantia do território. Inclusive tem uma outra pesquisadora, a Valdênia Brito Monteiro, que no artigo chamado Mulher Indígena, Resistência em Tempo de Retrocesso de Direito, ela relaciona a violência contra as mulheres indígenas a partir do avanço do agronegócio e do próprio Estado, como a gente está vendo agora, né, com o governo Bolsonaro sobre as terras indígenas. Ela coloca que dentro da comunidade aldeada, a mulher ela é responsável, por exemplo, pela alimentação. E à medida que o rio está poluído pelo garimpo, e à medida que se expulsa os povos das suas terras e ficam sem acesso à terra, isso vulnerabiliza, inclusive, a posição social da mulher também. Porque, por isso, inclusive, a gente também vê se expressar, nesses processos de resistência, as mulheres na linha de frente contra a repressão, né? As mulheres na linha de frente da luta contra o PL, como a gente viu na semana passada em Brasília. Isso, inclusive, parte das mulheres serem parte dessa tradição guerreira, né, para os povos originários. O Luiz Motti é um antropólogo e referente da luta LGBTQIA+, aqui no Brasil, é fundador do Grupo Gay da Bahia, que foi uma das primeiras organizações LGBT no Brasil. Ele tem um texto bem interessante sobre a história da homossexualidade na América Latina, e nesse texto ele cita um outro estudo sobre a lenda das Amazonas, onde ele desenvolve uma hipótese de que, na realidade, parte, né, que é o mito, né, das Amazonas, e ele desenvolve a hipótese de que, na realidade, eram mulheres indígenas guerreiras que lutavam junto com os homens e cumpriam um papel social que seria dentro de uma lógica binária, né? Ele não coloca nesses termos, mas seria isso, cumpririam um papel masculino. Inclusive seriam casadas com outras mulheres, enfim. Mas o interessante da hipótese, porque vai no caminho de outros estudos que já constataram que os hábitos sexuais dos povos originários antes das invasões não tinha nada a ver
com o que era considerado como padrão pelos invasores, né? Pela moral cristã da classe dominante europeia. É claro que não dá para, com isso, fazer uma transposição para como hoje são essas sociedades. Inclusive porque, seguindo essa hipótese isolada, quem lutava eram apenas as mulheres, entre aspas, masculinizadas, né? Então a própria ideia já coloca limitações. Mas desde essa perspectiva da luta conjunta, que homens e mulheres lutavam contra os invasores pelo bem comum que era o território, traz pontos de contato com isso que a gente vê hoje, né? Que são as mulheres, os povos originários na linha de frente da luta contra o garimpo, da luta contra o PL 490. E a gente está vendo, né, a luta dos indígenas acontecendo em vários estados, né, com diversas etnias indo às ruas, né, com muita força, inclusive sendo reprimidos brutalmente pela polícia. E essa luta é um grande exemplo, né, mas nesse contexto, né, de ataques e escândalo do governo. E contrasta com a cena da semana passada, né, que de um lado estavam os indígenas lutando contra o PL 490 e do outro lado alguns setores da esquerda que estavam se aliando com a direita golpista, né, no seu super pedido de impeachment, né, como se fosse resolver alguma coisa, colocar o Mourão, que é outro filho da ditadura racista, enfim, né, no poder. Né. A gente tem que se apoiar na força unida dos povos originários, dos quilombolas, dos camponeses, da classe trabalhadora de conjunto. Por isso, as centrais sindicais precisam convocar assembleias em cada local de trabalho, né, assim como as entidades estudantis precisam convocar assembleias nas universidades, para que sejam os trabalhadores e estudantes que decidam um método de luta. Né. Enfim, passa por fomentar a auto-organização, para impor uma reforma agrária ampla, né, e que exproprie os latifundiários, esses mesmos que botam fogo nas nossas florestas, né, para passar a boiada. Passa por uma nova constituinte que seja realmente livre e soberana, para garantirmos o direito à terra e a independência dos povos tradicionais, para colocarmos uma política, né, que realmente proteja e recupere nossos ecossistemas. E isso, companheiras e companheiros, é parte do programa comunista levado adiante pela classe trabalhadora em conjunto com os setores oprimidos. Um dos principais teóricos marxistas que desenvolve sobre a questão da terra, Mariátegui, um marxista peruano, coloca extensamente a centralidade da luta dos povos originários junto aos trabalhadores urbanos, no caso no Peru, eram também indígenas, que no Brasil é uma massa que sua grande maioria é negra, mas também indígena. Mariátegui acaba sendo muito apropriado por correntes populistas que fracionam muito o que ele diz, separando esse elemento bastante central dos trabalhadores urbanos e pegando de maneira isolada o que ele coloca do potencial comunista das comunidades indígenas. Vai levar a ideias que se aproximam mais do reformismo ou um socialismo utópico que não existe. E Mariátegui nunca separou esse potencial das comunidades originárias da luta pela Revolução Internacional. Inclusive, a ruptura de Mariátegui com a APRA, que é a Aliança Popular Revolucionária Americana, e seu fundador, Raya de la Torre, acho que é assim que fala, se dá exatamente pela adaptação ao programa Frente Popular Stalinista da APRA, né? Logo, a leitura de Mariátegui como populista apresenta problemas, porque inclusive se Mariátegui fosse um marxista populista por colocar as potencialidades socialistas da comunidade indígena, teria que falar que Marx era um populista, já que tem pontos de contato importantes entre o que desenvolve Mariátegui e a discussão que Marx faz sobre a comuna rural russa nas trocas com Vera Zasulich. E todo mundo há de convir que seria forçado definir Marx como populista, né? Exatamente porque a diferença central que está tanto em Marx como em Mariátegui, no caso de Marx, com a discussão com os populistas russos, e no caso de Mariátegui, na discussão da estratégia da revolução para a América Latina, é o potencial socialista da comunidade, ao mesmo tempo que coloca a centralidade do proletariado urbano e rural. Inclusive, Thaís, deixa eu dar uma cortadinha aqui, porque para fazer uma propaganda, né, gente? A gente acabou de publicar no semanário Ideias de Esquerda, desse último domingo, um texto que está muito bom, do Randall Masso, que traz justamente esse debate. Então, quero aproveitar aqui para divulgar o semanário, gente, que está muito bom, e chamar vocês para conferirem todas essas ideias lá no Esquerda Diário, na barrinha que tem, na barrinha de ferramenta do site, Ideias de Esquerda. Muito bom. Se confere lá, gente. Como a gente já falou, a burguesia reacionária, em toda a linha, e o programa da reforma agrária radical, que acabe com o latifúndio e a autodeterminação dos povos originários, só pode ser levado adiante pela classe trabalhadora, em aliança com os povos originários, né? Por isso, quando a gente defende a necessidade de impor, pela força da mobilização, uma Assembleia Constituinte e coloque nas mãos das massas trabalhadoras e pobres a solução dos problemas do país,
essas são questões que estariam colocadas para essa Assembleia, mas ao contrário de serem tomadas por um congresso repleto de ruralistas com interesses opostos aos indígenas, seriam os próprios indígenas que iriam decidir, junto às massas trabalhadoras, né? Rumo ao fim desse sistema que explora não só os recursos naturais, mas também as pessoas. Bom, gente, tem muita coisa mesmo para falar sobre a questão indígena. Inclusive, a gente logo mais vai ter que fazer mais um episódio para aprofundar sobre essa discussão. Mas eu queria fechar dizendo que a gente do Esquerda Diário, do Pão e Rosas, a gente está na batalha cotidiana para ser parte da construção de um partido revolucionário no Brasil, né, onde a gente coloque a defesa da autodeterminação dos povos originários, né, que precisa ser uma bandeira do conjunto da nossa classe, como na tradição bolchevique, né, colocada na grande revolução proletária da história, que foi a Revolução Russa, né, onde a defesa da autodeterminação dos povos era feita. Inclusive o Lenin coloca, né, abro aqui uma aspas importante para o Lenin, ele coloca que a burguesia de uma nação oprimida luta contra a opressora. Nós estamos sempre, em todos os casos, e com mais decisão, a favor, já que somos os inimigos mais vorazes e consequentes contra a opressão. Fecha aspas. Né? E ele coloca isso com total lucidez, né, das próprias pressões nacionalistas burguesas que pode existir numa luta pela autodeterminação, num sentido de apoiar a luta contra os opressores. Ou seja, foi a Revolução Proletária a que pôde colocar uma resposta para a questão dos diferentes povos e, pelo contrário, praticamente nenhuma nação burguesa conseguiu levar até o fim esse elemento democrático, que é um elemento elementar. Então, para colocar uma diferenciação com os setores que ainda hoje defendem que seria necessário na América Latina uma revolução burguesa para resolver as questões relacionadas à terra, como faz, por exemplo, o stalinismo, né? Com um discurso vermelho, por um lado, e por outro, como a gente viu, né, como já foi citado aqui também na última semana, com o PCdoB, UP, PCB, né, dividindo o palanque com os setores da direita, como Kim Kataguiri e a Joyce Hasselman, o que expressa que, na prática, eles mantêm justamente essa tese, né, de que é preciso ter uma revolução burguesa, né? Para esses setores, a gente responde que a burguesia é reacionária em toda a linha e o que ela tem para oferecer para os povos camponeses e originários é a degradação de suas terras, é a desapropriação e a miséria. E a gente repete como foi uma revolução dos trabalhadores que pôde responder concretamente a essa questão. Bom, gente, para encerrar aqui, eu quero agradecer muito a Cris, que inclusive eu não falei no começo, mas ela tá toda semana no Esquerda Diário Comenta. Brigadão, Cris. Obrigada, Má, por chamar. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Também adorei. E valeu muito também, Thaís. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Eu também fiquei muito feliz de participar. Ninguém possuirá esse corpo de lago e vulcões, esta mescla de raças, esta história de lanças, esse povo amante da macaxeira, das festas à luz da lua, povo de cantos e tecidos de todas as cores. Logo veremos o dia cheio de felicidade, os barcos dos conquistadores indo embora para sempre. Serão nossos o ouro e as penas, o cacau e a manga, a essência do jasmim. Trecho do poema da Gioconda Belli no livro A Mulher Habitada. Então é isso, gente. Curtam e compartilhem.